Olá, muito bom dia. O programa da Alemanha está no ar. Quarta-feira é dia de fortalecimento espiritual, é dia de buscarmos forças que vêm do alto para superar os problemas, superar as dificuldades. Eu gostaria de deixar à sua disposição a nossa linha de atendimento, a nossa central aqui na Alemanha, que é o 0176 847 155. Se você quiser, se você tiver interesse, então entre em contato conosco, teremos todo o gosto, teremos todo o prazer em lhe ajudar, teremos todo o prazer em mostrar para você que existe um Deus grande e poderoso, capaz de mudar a sua situação. Eu quero que você acompanhe agora esse caso verídico de uma pessoa que chegou na reunião de quarta-feira, que chegou à Universal sem força, sem vida, sem esperança, uma pessoa que chegou desacreditada, não em Deus somente, mas também em si mesma. Porém, ao ouvir a palavra viva do Todo-Poderoso, essa palavra fez com que houvesse uma transformação de dentro para fora. Quando eu cheguei à igreja, a minha vida era totalmente destruída. Eu vim mesmo para a igreja no fundo do poço. Tinha a visão de vultos, ouvia vozes, tinha pensamentos de suicídio, tinha uma voz já desde miúda mesmo que dizia para eu tirar a minha própria vida. Mas isso nunca aconteceu. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia aquela voz que me dizia para tirar a minha própria vida, eu também ouvia outra voz que dizia para eu não fazer isso, para pensar nas pessoas que gostavam de mim, na minha própria família. Eu acordava às 3 da manhã, com o vulto preto ao meu lado. Chegou a acontecer uma vez até que eu acordei, mas só estava a consciência. Sentia como se fosse algo a caminhar por cima de mim, mas não conseguia mexer o meu corpo. Era mesmo assim uma coisa sufocante. Mas depois daí surgiu o medo também do escuro. Havia noites que eu queria ir à casa de banho, ou acordava para ir à casa de banho e não conseguia. Aquele medo estava a mexer comigo, porque também foi uma altura que eu comecei a morar sozinha e então aquilo aprisionava-me completamente. Cheguei a ter sonhos e esses sonhos atormentavam, porque determinados sonhos aconteciam. Aconteceu inclusive com o meu próprio irmão, que eu sonhei que ele estava a queimar-se e no dia a seguir ele teve um ataque epilético e caiu sobre o grelhador e abriu a zona do queixo. Eu sentia-me muito mal, eu não tinha paz. Aquilo dava cabo de mim mesmo. Cheguei a dizer inclusive ao meu próprio pai que eu não tinha vontade de viver. E acredito que isso para um pai não seja fácil de ouvir. Quando eu era criança, eu cresci no meio da religião. Então eu até falava com Deus, mas derivado das coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida, eu fui deixando de falar com Deus. E também foi aí que começou tudo a piorar. Aquelas coisas todas mexiam comigo. O que é que acontecia? A minha maneira de me defender também era atacar os outros. Era uma defesa que eu criava ali. Inclusive eu chegava mesmo a guardar mágoas, chegava a olhar para as outras pessoas que me faziam mal, às vezes até desejava a própria morte. Eu conheci a Igreja Universal através de um convite. Quando cheguei à igreja, porque assim, às vezes as pessoas já vêm com alguma ideia errada de lá de fora. Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu já tinha experimentado tantas coisas, só que era diferente. E inclusive quando eu cheguei à Igreja Universal, eu senti um acolhimento diferente. As pessoas que me receberam tiveram o cuidado de vir ter comigo. E eu vi também o cuidado de Deus e hoje vejo ainda mais, porque até aquele momento, mesmo eu sendo suja, mesmo estando no mundo, Deus conseguiu olhar para mim e me resgatou. Então eu quando cheguei à igreja fui-me entregando e os primeiros sinais foram acontecendo. Eu comecei a fazer propósitos, fui obedecendo a tudo aquilo que me era passado, fui obedecendo à palavra. Claro que não foi fácil, porque nunca é fácil, implica sacrifício, mas quando nós realmente queremos essa mudança, nós fazemos acontecer. Eu obedeci à voz de Deus, custa, mas pronto, eu queria essa mudança, subi ao altar e ali eu tive a certeza que aconteceu essa libertação. Só que era assim, eu cheguei a um ponto que eu pensava,
que é que falta entregar mais? O que é que falta eu fazer mais? Ainda não tinha recebido, a libertação já tinha acontecido, já tinha visto respostas de Deus, mas a mudança principal dentro de mim ainda não tinha acontecido. E essa coisinha que faltava era uma dúvida. E naquele mesmo dia que eu percebi que era isso, eu fiquei com uma revolta tão grande dentro de mim e naquele dia eu entreguei totalmente. E eu lembro-me como se fosse hoje. Foi no dia 1 de maio de 2019. Lembro-me exatamente do sítio que estava sentada. Foi na reunião, foi na Vigília do Trabalhador, porque o dia 1 de maio é o dia do Trabalhador. Foi numa quarta-feira à tarde. E ali eu recebi o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi maravilhoso. Não vou dizer que foi algo assim, emocionalmente falando, foi algo que aconteceu ali na minha consciência. A partir daquele momento, eu tive a certeza que era filha de Deus. A Oriana hoje é totalmente transformada. Se antes era assim um pouco mais barraqueira, fofoqueira até, hoje não, a Oriana tem paz, a Oriana tem alegria, é totalmente transformada de dentro para fora. O Espírito Santo para mim é tudo, é aquele que me dá a capacidade de manter firme na fé até ao fim, porque às vezes não adianta até começarmos muito bem, estarmos ali emocionalmente falando com toda a força, mas depois vem uma luta e acabamos por desanimar. Não, o Espírito Santo é aquele que nos dá essa capacidade. Hoje aconteceu a total libertação, a transformação de dentro para fora, hoje já não vejo vultos, hoje já não ouço vozes, hoje sou realmente transformada, já não tenho pesadelos. E hoje já não tenho esses pensamentos de suicídio que tinha antes. Hoje tenho pensamentos de vida e quero levar essa vida também para outras pessoas. Deus, Ele dá oportunidade a todos que querem mudar de vida, a todos os que querem uma nova chance, todos têm uma oportunidade. Deus não faz acepção de pessoas. Você que está acompanhando esse programa, que é pai, você que é mãe, você entende Deus, porque você também é pai, a senhora também é mãe. Não é verdade? Se você tem mais de que um filho, tem 2, 3, 4 filhos, todos são importantes para si. Todos têm valor, cada um do seu jeito, cada um com as suas peculiaridades, com as suas manias, com a sua própria maneira de ser, uns mais agitados, outros mais calmos, uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos, mas todos têm o mesmo valor para você. Que é pai, que é mãe? Ou eu estou errado? Sim ou não? Claro que sim. Pois bem, você também é importante. Todo ser humano é importante para Deus. Mas há uma condição para que a pessoa ela chegue até a presença de Deus e seja respondido por Ele. E a condição é o abandono do erro, do pecado, é o reconhecimento de que precisa de ajuda. O orgulhoso não chega a lugar algum. Olha aqui o que diz o texto sagrado em Lucas 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento não pode ser só de palavra. Eu me arrependo, Deus me perdoe. Não, tem que ter frutos, tem que haver uma ação, tem que haver uma atitude de fé, tem que haver os frutos. Quando você mostra para Deus, quando nós, qualquer pessoa mostra para Deus os frutos de arrependimento, então Deus dá a ela uma nova chance. Deus dá a essa pessoa uma chance de fazer escolhas certas, porque Ele viu o caráter, Ele viu o desejo verdadeiro dentro da pessoa de mudar. Se é isso que você quer, então as portas da Universal estão abertas para lhe receber. Acompanhe mais casos verídicos e eu volto daqui a pouco. Antes de conhecer a Igreja Universal, eu era uma pessoa muito perturbada. Era muito nervosa, derivada de ter nervosa, eu não gostava de ninguém, inclusive não gostava de mim mesmo.
era capaz de conseguir fazer uma briga em qualquer lado. E foi assim, muito tempo, derivada da situação que eu vinha de trás dos meus familiares. Quando eu casei, eu fugi de uma situação crítica, não é? Porque vinha de família perturbada, alcoólica, e quando eu casei pensei que ia fugir dessa situação. Durante o primeiro ano foi uma bênção, realmente, mas depois foi um problema. O meu marido também começou a beber e a andar com más companhias, e aí eu comecei a ter maus tratos, onde ele me batia, porque também se ele dizia uma, também dizia duas ou três, e aí dava origem a ser espancada, a ele partir tudo em casa, inclusive pegava em facas para me matar. Eu pegava no meu filho e corria para a rua com medo dele. O certo é que ele fazia aquilo perturbado mesmo, porque ele, depois passados uns minutos, já não se lembrava e vinha procurar-me e pedir-me perdão e já não se lembrava de nada do que tinha feito. E eu vivi uma vida muito sacrificada. Foi realmente muito mau. Eu fiquei doente, procurei tudo, bruxas, espíritas, procurei tudo, porque queria uma vida melhor, porque diziam que tinha qualquer coisa que não estava bem. Inclusive eu fiquei com esgotamento, andei no psiquiatra. Um dia eu vinha para um bruxo que havia lá na minha zona e vinha a chorar. E uma amiga minha me perguntou: onde vais? E eu disse-lhe que ia um bruxo. E ela então disse: não, vais comigo, eu vou-te levar aí a um sítio e tu vais comigo. Então eu fui à Igreja Universal e cheguei lá, fiquei espantada, porque vi uma cruz sem nada, não vi imagens, não vi nada, não estava habituada àquilo, que eu era católica. Fiquei assim, mas o certo é que eu chorei muito, mas quando saí de lá saí muito calma, completamente diferente. Pronto, e a partir dali comecei a ir mais vezes, ouvir a palavra, os ensinamentos dos pastores, até que chegava a casa e o meu marido, quando se metia comigo, eu já não falava. E ele era assim: não falas. Hoje não falas. Porque ele dizia uma, eu dizia duas. E aí é que estava o problema. Pronto, e assim foi. Entrando na Igreja Universal, aprendendo a fé, realmente foi completamente diferente. Comecei a ser diferente. Depois, na continuação de ir à igreja diariamente, e ouvia falar do Espírito Santo. E eu via dar os testemunhos que as pessoas que ficavam completamente diferentes com o Espírito Santo. Então eu dizia: então eu também quero ter, eu também quero. Então eu ia à igreja e buscava, depois vinha no meu carro e vinha a conduzir e vinha sempre em espírito, a pedir a Deus. Queria ter o Espírito Santo para ser diferente, queria conhecer o Senhor. Até que um dia isso aconteceu. Não tenho explicação, porque eu queria sair para a rua e contar a toda a gente que eu estava diferente, que eu queria abraçar toda a gente. Eu que não gostava das pessoas, eu queria abraçar toda a gente e falar às pessoas que realmente havia uma coisa diferente. Se elas quisessem, conforme aconteceu comigo, poderia acontecer com elas, porque o Espírito Santo transforma mesmo. Consegui converter o meu marido foi à igreja, hoje estamos na igreja. O Espírito Santo realmente tem feito muitas maravilhas na nossa vida, porque a nossa vida transformou-se completamente. Hoje temos um cantinho de céu. Minha casa hoje, pronto, não há explicação daquilo que era. Depois de conhecermos Jesus, tudo mudou, tudo, completamente. Não há explicação. Isso só pode ser a bênção de Deus, o Espírito Santo, que nos transportou, que nos transformou, a mim e a ele. E eu também fui transformada. E por isso é que o nosso casamento já vai fazer 50 anos. Agora, este ano já fazemos 50 anos casados e realmente é um pedacinho de céu. O meu interior é totalmente diferente. Eu tenho paz, eu tenho calma. Se ele sair, eu estou em paz. Antigamente não. Completamente diferente. Eu posso sair, vir cá fora de madrugada que não tenho medo, coisa que eu tinha medo. Não há mesmo explicação. A transformação de Deus foi radical. Ele é o tudo na minha vida. Portanto, ele é mais que tudo, mais que o meu marido, mais que os meus filhos. Para mim, ele é o tudo. Estamos de volta com o programa da Alemanha. Estamos aí na reta final do programa.
Frutos de arrependimento é o que devemos mostrar então para Deus. Se você assim o fizer, vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida dessas pessoas que você acompanhou aqui durante este programa. A nossa sede nacional aqui na Alemanha, ela fica na Schulstrasse, número 119, código postal 13347, em Berlim-Wedding. Aqui em Munique, onde eu me encontro, é Zaarstrasse, número 5. Zaarstrasse, número 5. Nós também temos a Universal espalhadas aqui por toda a Alemanha, em Hamburgo, em Colônia, em Dortmund, em Frankfurt, em Karlsruhe, Stuttgart, aqui em Munique, Nuremberg, enfim, nós temos Universal, temos núcleos, temos igrejas por várias cidades. Se você é Hannover, esqueci de falar, mas também temos Bremenhaven, enfim. Mas se você gostaria, se você quer saber onde fica a Universal, mais próximo de si, então entre em contato conosco, tá bom? Quarta-feira, hoje, é dia então de buscarmos o Espírito Santo com este coração arrependido, com frutos de arrependimento. E a melhor coisa que você pode fazer é voltar para a casa do Pai, se você está afastado. A melhor coisa que você pode fazer é estar hoje, seja às 8 da manhã, seja às 10 da manhã, às 15 horas, 3 horas da tarde, ou então, e em especial, às 19 horas, às 7 horas da noite, nesta reunião dos filhos de Deus, buscando ser uma nova pessoa, buscando a sabedoria de Deus para tomar decisões novas na sua vida. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima continuação de uma quarta-feira e até amanhã.